Tá, eu procrastinei por dias, mas eu acabei de terminar o episódio final de The Amazing Digital Circus. E eu queria colocar um pouquinho das minhas opiniões. Eu sei que essa câmera é uma bosta, essa daqui é a câmera do meu tablet, que eu tava usando pra assistir. Eu só uso ela quando eu quero usar alguma coisa com essa estética, meio assim, mas eu achei que seria legal gravar assim, meio cru mesmo, o que eu tô pensando. Cara, esse é um final que eu acho que não existiria nenhum outro final, sabe? É um final que ele deixa a sensação de que a série não poderia ter terminado de outra maneira, senão da maneira a qual ela terminou. Tipo, eu não cheguei ainda a jogar e nem a assistir nenhuma gameplay do jogo que inspirou a obra, né? Que baseou a obra, que é o Eu Não Tenho Boca, mas Eu Preciso Gritar. Mas que é uma obra que eu tenho uma admiração muito boa, pelo menos pelo pouco do conteúdo que eu já vi sobre a obra. E eu ainda tô pra assistir um vídeo que tem sobre os paralelos entre as duas obras. Mas, cara, eu sei que por ser um jogo, inclusive de horror psicológico em algum nível, assim, eu sei que é mais difícil de uma obra como aquela, por exemplo, ter um fim tão feliz quanto foi o fim de The Amazing Digital Circus. Assim, a primeiro momento, a primeira impressão, inclusive, eu acho um pouco estranho eu não ter chorado. E eu acho que isso aconteceu porque eu tenho uma visão um pouquinho crítica de algumas coisas que acontecem na própria série, mas que esse final me deixou feliz com isso, porque eu até me preocupei enquanto eu tava assistindo se ia ter algo que eu não ia gostar, mas sinceramente foi ótimo. E não que a série precise da minha aprovação, né, pra ser uma boa série, mas eu achei legal. Então eu queria falar um pouquinho sobre as minhas impressões. Primeiro, cara, a abstração do Jax. Vamos lá, os primeiros 5 minutos já acontece isso. Foi um baque pra mim, vou admitir, assim. Mas, querendo ou não, pela forma como ele tava agindo, já era meio previsível. E era um medo meu, porque eu gosto muito do Jax como personagem, no sentido dele ser um personagem complexo. E eu acho que a Guzi, ela conseguiu exprimir muito, assim, o quanto esse tipo de personagem, apesar deles ganharem muita solidariedade e serem ótimos personagens para se interessar por, porque eles são interessantes, é muito problemático você refletir isso no mundo real, por exemplo. Né? Tudo que Jax passou, tudo que aconteceu com ela, assim, tipo, é uma coisa muito difícil de se lidar e a forma como ela agia era muito típica de quem tinha passado por aquilo. Não no sentido de ser, ridículo, né? Eu não tô dizendo típico nesse sentido. Mas é no sentido de ser muito comum. Porque, infelizmente, no mundo que a gente vive, com todo o machismo e tal, e mesmo que Jax não fosse meio que confirmado uma pessoa trans, independente da identidade de gênero da pessoa, você sofrer essa pressão de ser acusado, ou então de assumir o espaço de alguém da família, sabe? Isso diz muito sobre como a estrutura de família no mundo ela é muito deturpada. Porque no momento que aquela estrutura de familiar quebrou, que não foi exatamente, nossa, algo tão profundo quanto a morte da mãe, a suposta morte da mãe. Não que o pai abandonar não seja nada muito assim, mas não foi. Foi uma perda de estrutura da família mesmo, do que era um modelo de família, que era um pai, um filho, o filho aprendendo a ser homem com o pai e a mãe observando isso. E a mulher, como ela não tem um poder que o homem tem de se afirmar no mundo, de ter esse caráter social, assim, ela pressionava muito o próprio filho, para que o filho fosse o, o modelo, ou então criticando ele por não ser o modelo, criticando ele quando ele se tornava o modelo, e ele já não gostava do modelo de masculinidade que o pai dele seguia. Então, entende como era uma imposição de uma identidade
que, independente da pessoa ser trans ou não, isso acontece muito com as pessoas. Tanto que Jax era um personagem, assim, que eu tinha muita solidariedade, sem saber que era porque eu tinha passado por algo parecido. Porque, apesar de eu ser uma mulher cis, também teve esse negócio de divórcio dos meus pais durante a infância. E de toda essa comparação de, tipo, eu tinha que medir todos os meus atos com meu pai, todos os meus atos com a minha mãe, pra não parecer que eu tava refletindo o oposto um pro outro, sabe? Eu não podia ser como meu pai perto da minha mãe porque eu me sentia mal. Eu não podia ser como a minha mãe perto do meu pai porque eu me sentia mal. Porque isso que tinha com o pai de Jax, eu tive na minha família, assim. Não que eu não ame minha família, eu amo muito a minha família. Isso é inclusive uma coisa que a série mostra, né? Que Jax continua nutrindo esse amor, essa preocupação pela família, mesmo odiando eles. Mas, sabe, isso gera uma questão profunda de identidade mesmo, de você não conseguir se entender no mundo. E, cara, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que tem de The Amazing Digital Circus, porque é uma série que fala muito sobre você se afirmar no mundo e sobre lutar contra a depressão. Porque, basicamente, o que aconteceu em relação às abstrações, eu tenho muito que as abstrações, elas são uma certa alegoria para o esgotamento que a forma como o nosso mundo funciona, principalmente hoje, principalmente com as crises que estão acontecendo no mundo, o quanto isso fode a cabeça das pessoas mesmo, né? E eu acho que, inclusive, no caso de Jax e no caso da Ribbit, é muito uma alusão a suicídio mesmo, né? Tem outros que eu acho que nem tanto se encaixam nesse exemplo. Não tem como generalizar que toda abstração significa suicídio. Mas eu acho que nesses casos, sim. E, cara, é muito bem feito, muito bem feito. E eu acho que outra coisa, né, que é uma coisa bem impactante desse final é a própria redenção do Caim. Porque outro tema que a série decorre muito no seu todo, assim, é sobre essa questão do perdão, sobre essa questão do passado, sobre você olhar para suas memórias negativas com um olhar diferente. Porque, basicamente, as abstrações aconteceram por conta desse tema, por conta de uma falta de perdão, por conta de relações que eram construídas de uma maneira, sabe, que gerava esses atritos como é natural a qualquer relação, mas que as pessoas não sabiam como resolver e por isso não sabiam como se perdoar. E eu acho que esse perdão e essa inclusão ao Caim trazem duas mensagens muito importantes, assim, de que a gente pode mudar, primeiramente. Eu acho que toda pessoa pode mudar de atitude, toda pessoa pode ser diferente. Porque a série mostra várias pessoas que, em determinado momento da sua vida, se viram quebradas e viram num certo escapismo, mesmo que acidentalmente, uma maneira de viver que, na verdade, prendeu elas ao invés de libertar. Né? Não foi a maior parte das pessoas, ninguém ali, exceto o Scratch de início, entrou ali realmente de propósito. Na verdade, ninguém, né? Porque o próprio circo é uma criação do Caim. Né? Tem essa questão da ilusão. E tem essa coisa profunda, né? Dele ter criado essa ilusão e prendido a consciência das pessoas. Mas meio que as pessoas, por curiosidade, acabavam entrando nesse escapismo e não conseguiam sair mais. Porque não é um mundo que elas criaram, não é um mundo que elas pediram pra estar ali. Mas é um mundo em que elas tinham que aprender a sobreviver e a lidar que elas não tinham controle pleno sobre os seus próprios corpos, sobre a sua situação. Mas elas tinham controle sobre a forma como elas reagiam em relação àquele mundo. Sobre as ações dela. E isso, inclusive, era o que era interessante pro Caim. O que era interessante pro Caim e todas aquelas pessoas era a forma como elas agiam. E eu acho que, passando por essa questão do perdão e sobre se encontrar no mundo, que são outros dois temas que entraram muito nisso, eu acho que tem o último que fala um pouco, aí já é mais profundo mesmo, sobre capitalismo e sobre visões de mundo, né? Porque tem a própria criação
do circo, né, pelo Caim, toda aquela questão da inteligência artificial. Eu acho que o penúltimo episódio, ele é, tipo, maravilhoso. Eu assisti ele várias vezes. Então eu tenho ele parcialmente decorado, assim, na minha cabeça, né? E em pensar que muitas vezes a tecnologia que a gente cria, né, as coisas que a gente cria, elas não necessariamente vão ter um bem ou mal. E aí eu acho que isso é um paralelo muito foda com o próprio Eu Não Tenho Boca, mas Preciso Gritar. Porque apesar de eu nunca ter lido, jogado, nem assistido, nem nada por completo, eu sei que a história é sobre uma inteligência artificial que foi criada para guerra, né? E que devido à própria frustração dela com alguma coisa, então ela é criada, só que ela para de ser usada e aí ela é presa. E com isso que ela é presa, ela decide aprisionar a mente de pessoas e torturar essas pessoas dentro de um mundo digital fictício. Que eu saiba é um pouquinho essa história. E eu acho que toda essa questão da reflexão sobre como isso afeta, como afetou o circo, né? Como o circo afetou a vida das pessoas, a consciência, pelo menos, dessas pessoas, e sobre todos esses paralelos com a própria vida e com a depressão, eu acho que ele faz uma questão importante, né? A obra critica de forma importante a questão da tecnologia. Porque isso era algo até que eu estava conversando com alguns amigos, né? A gente vive no capitalismo e nesse último estágio do capitalismo, que é um estágio neoimperialista, um estágio que tá levando tudo ao esgotamento, né? Eu sou da geração Z, então a minha geração, por exemplo, não tem mais o mesmo modelo de ser adulto do que existia há gerações atrás. Eu estava assistindo um vídeo sobre isso ontem. O quanto a nossa geração se sente crianças atuando como adultos, vestidas como adultos, e não necessariamente vivendo uma vida adulta, porque para as gerações dos nossos pais e avós, ser adulto era você comprar uma casa, era você ter um carro, era você construir uma família, e tudo isso muito jovem. Por exemplo, eu cresci num lar em que minha mãe se casou pela primeira vez com 16 anos. E eu, com 16 anos, eu tava terminando o ensino médio e estudando pro vestibular para tentar entrar na faculdade. Então, eram realidades completamente diferentes. E isso porque eu não conseguia estágio na minha área, por exemplo. Eu não conseguia um emprego. Mesmo eu tendo um currículo maravilhoso desde o meu ensino médio, eu não conseguia nenhum emprego, porque a gente vive numa crise profunda do capitalismo, que mesmo as mãos de obras mais qualificadas são precarizadas, né? E, querendo ou não, a gente tem muitos avanços tecnológicos no mundo em meio a tudo isso, porque a exploração mesmo, ela gera, óbvio, lucro das pessoas que são ricas, que exploram a vida das outras pessoas, né? E todo esse tempo que a gente despende num trabalho. Mas, outra coisa que acontece também é o próprio avanço da tecnologia. Apesar de você não dar qualidade de vida para as pessoas, ser um atraso para a forma como elas trabalham, as tecnologias continuam evoluindo. E tem uma tentativa de se evoluir cada vez mais para que o ser humano faça o mínimo de esforço. E isso não só na vida pessoal, então questão de cozinhar. A gente pede um delivery se você tá com preguiça. Tipo, mercado. Você consegue fazer mercado online, sabe? É tudo muito cômodo. A dopamina tá a um passo de distância de você. Você só precisa abrir um aplicativo e você já vai estar ali com aquele químico rodando no seu cérebro naturalmente, sabe? E isso se estende a muitas coisas. Se estende ao acesso a drogas, isso se estende ao acesso a tudo. E a ciência por si só, então falando sobre as tecnologias especificamente, elas são neutras. Elas não têm um caráter de defender ou não o capitalismo por si só. Mas por elas serem vendidas e pelo nosso próprio tempo e a nossa vida serem mercadorias, elas são usadas dessa maneira, que acaba gerando todos esses padrões sociais que a gente vê alimentando eles. E mesmo quando eles começam a falhar, a cultura continua tentando defender uma estrutura que já não funciona mais. Então, a própria estrutura de família, por exemplo. Quem é que hoje consegue se casar jovem e construir uma família? Isso era regra por 200, 300 anos no nosso mundo, até antes disso. Que é o tempo que o capitalismo está existindo e até um pouco antes o casamento já era, mas não era tão generalizado para todas as pessoas do mundo. Apesar de terem culturas, etc. Mas a forma como a gente entende hoje as relações não eram
como acontecia há 300, 400 anos atrás. Mas o capitalismo criou essa regra. E quase como se ela fosse uma regra imutável, sabe? E hoje a gente vê que cada vez menos as pessoas conseguem ter uma vida como eram os modelos. E a partir do momento que a gente percebe isso e toma a escolha de romper isso de alguma maneira, é óbvio que isso vai gerar sofrimentos. E eu acho até legal a dinâmica de mostrar em live action as vidas daquelas pessoas. Mostrar que a vida delas continua apesar de tudo aquilo. Que elas conseguiram passar por cima disso de uma forma ou de outra. Apesar delas ainda serem expostas ao mesmo sistema, elas romperam e já mostraram que existe uma ruptura com a estrutura social de antes. Porque, por exemplo, a Agatha, ela não segue... No caso... Esqueci agora qual que é o nome dela. Suzy. A Suzy Ackerman. Ela não segue o roteiro da família dela. Ela não vai fazer a mesma coisa que a mãe dela... Quer dizer, ela continua na mesma profissão, mas ela constrói um mundo pra si mesma. Ela se afasta daquela estrutura que machucava ela. A própria Abigail, né, que é a Pomni, ela faz amigos, ela quebra com essa solidão que o mundo colocava ela, sabe? Ela sai daquele emprego, ela sai daquela exploração que ela vivia e ela começa a se aproximar mais de realizar seu próprio sonho, assim como a própria Zoe, né, que é a Gangle. A Zoe, ela realiza o seu sonho de ser artista, sabe? Consegue se recuperar de um acidente, de uma tentativa de suicídio e criar uma vida nova. E, cara, isso me emociona, eu tô quase chorando agora, porque eu acho que essa é a melhor mensagem, assim, que essa série tinha pra mandar. De que, cara, apesar de todo o sofrimento que a gente tem na vida, a vida ela ainda vale a pena ser vivida. Sabe? E ainda vale a pena a gente guardar com carinho essas coisas. Porque eu acho que o Jax ficar naquela barraca gigante e as pessoas conseguirem se aproximar de Jax em relação à abstração, eu acho que é outra mensagem, assim, de que tem esperança, sabe? Que você ter depressão, que você estar nessa vida deplorável, assim, tipo, há uma saída. E a saída, inclusive, tá quando a gente encontra pessoas que, numa coletividade, conseguem apoiar a gente e levantar a gente, apesar das vezes que a gente comete erros. Apesar de, muitas vezes, a gente ser filho da puta. Ser filho da puta por conta dos traumas que a gente carrega, mas que é possível a gente ser perdoado e, principalmente, se perdoar. E, principalmente, criar uma vida nova. Então, eu acho que, cara, esse final foi, assim, incrível. Eu tô muito feliz com a obra da Guzzi. Eu acho que todo o sofrimento que ela teve em relação ao fandom sendo filho da puta com ela, tipo, a gente vai pagar muito pelos nossos pecados por ter feito isso. Tipo, eu soube pouco da treta, eu não cheguei a me envolver tanto, mas óbvio que eu vi alguns vídeos porque eu sou muito fã do trabalho dela. Das dublagens que ela já fazia, daquelas animações super esquisitas. Eu gosto muito de animações esquisitas. E a própria Guzzi fazer uma ela mesma e fazer uma obra tão profunda e tão bonita é incrível, sabe? E... cara, eu me identifiquei muito. Eu só fiquei muito feliz com essa série inteira. Eu assisto desde o ano passado, retrasado, né? Lançou ano retrasado. Eu assisti pela primeira vez... faziam, o quê? 3 meses que tinha lançado. Por conta do meu irmão tá vendo aqueles vídeos de Brain Rot e ter aparecido em algum vídeo de Brain Rot. E eu ter me interessado, assim, em começar a assistir e ver tudo isso, sabe? Acompanhar tudo isso foi muito mágico pra mim. E agora que acabou, eu procrastinei uma semana pra assistir o episódio porque eu tava com muito medo de... sei lá, de eu chorar pra caralho. Era pra mim ter ido assistir no cinema, mas aconteceu de eu não conseguir ir no dia, e aí eu cedi meu ingresso. Mas... pô, foi muito foda. Só foi muito foda. Tô muito feliz. Tô muito emocionada. E eu acho que é uma obra que teve um ótimo fechamento em si mesmo. É a mesma sensação que eu sinto com Gravity Falls, sabe?
eu acho que The Amazing Digital Circus conseguiu fazer o que Gravity Falls fez há 10, 12, 13 anos, sei lá, quantos anos atrás, sabe? É isso. Enfim, já tô falando que faz um bom tempo. Vou postar, sem edição, sem nada, sem thumb. Caralho, é 4. Só postar. Vai que tem alguém que pensa igual eu e também quer chorar as pitangas. Eu acho que eu vou desligar a câmera e eu vou chorar um pouquinho. Enfim, tchau, tchau. Tchau.